Olá, chegamos então ao nosso primeiro vídeo da unidade 2 e nesse vídeo a gente vai tratar sobre filosofia, educação e a questão da busca pela verdade em Sócrates e Platão. Então a gente vai falar um pouco sobre esses filósofos clássicos do período clássico da filosofia antiga. Primeiramente, a gente tem que pensar essa questão da relação entre Sócrates e o diálogo filosófico. É importante frisar que Sócrates utilizava o diálogo para explorar ideias e alcançar a verdade, acreditando que a filosofia era uma busca ativa e dinâmica pelo conhecimento. A outra questão fundamental é essa questão do só sei que nada sei, né? Que é uma frase famosa de Sócrates que ela vai simbolizar o reconhecimento da própria ignorância como um ponto de partida para a sabedoria, né? A outra questão também que é fundamental no que diz respeito à filosofia socrática é a questão da ironia socrática, que é um primeiro estágio do método de Sócrates, onde Sócrates ele de alguma forma ele fingia não saber para poder questionar e desconstruir as crenças dos outros, né? Então esse primeiro processo da ironia dizia a respeito a ideia de que na realidade Sócrates queria problematizar essas verdades que são dadas, essas verdades que as pessoas têm prontas, né? Então a ironia é um pouco desse processo de desconstruir as crenças estabelecidas, né? E por fim, nesse pensamento socrático, a gente tem a questão da maêutica, né? E a maêutica ela é o segundo estágio do método socrático, que é o processo de dar à luz dar à luz as ideias, né? E isso envolve, de alguma forma, ajudar as pessoas a desenvolver o pensamento próprio. Então, através da maêutica, é importante frisar, a mãe do Sócrates ela era parteira e maêutica tem a ver com essa ideia do parto, e Sócrates se dizia um parteiro de ideias. Então a maêutica é o processo em que o sujeito, de alguma forma, ele extrai a verdade dentro de si mesmo, né? E é claro, com a ajuda do Sócrates, que faz esse parto das ideias. Bom, agora no segundo momento desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a alegoria da caverna em Platão. Bom, nessa imagem aqui nós temos a alegoria da caverna. E a alegoria da caverna ela é uma história muito que é clássica da filosofia antiga, que vai simbolizar essa relação do senso comum e o saber racional. No caso, a gente tem do lado esquerdo da imagem uma pessoa deitada ali, e isso simboliza, de alguma forma, nós no nosso mundo sensível, esse mundo em que a gente, de alguma forma, capta pelos sentidos, né? Só que na concepção platônica, o mundo que nós captamos pelo sentido é um mundo que é uma reprodução de um outro mundo, que é um mundo que diz respeito a um saber racional, que é o mundo das ideias. Então aqui a gente tem essa divisão de que dentro da caverna simboliza o nosso mundo do senso comum, e que a gente só vê sombras, né? E as formas ideais, elas estão no mundo fora da caverna, que diz respeito ao saber racional. Essa saída da caverna que aparece na imagem é uma saída que diz respeito a uma busca pelo conhecimento. E aí é interessante porque a gente tem na imagem essa ideia do senso comum, né? E o que seria o senso comum? O senso comum é esse plano da ignorância, dos preconceitos, da aparência, de uma atitude passiva também. E aí quando a gente sai da caverna, que simboliza a busca pelo conhecimento, a gente consegue ter uma atitude crítica, um reconhecimento da ignorância, o espanto, que é essa ideia de ficar surpreso com o mundo, né, com esse mundo real que nos rodeia. E aí, saindo da caverna, a gente tem a questão da própria busca da filosofia, né? E aqui eu trago para vocês um pouco da relação que a gente pode extrair, digamos assim, da alegoria da caverna. Primeiramente, essa ideia de que existe um mundo das ideias, né? Que é essa saída da caverna. Para Platão, o mundo das ideias é o mundo das formas perfeitas. E essas formas perfeitas, de alguma forma, elas vão gerar, elas vão ser reproduzidas, digamos assim, no nosso mundo,
mas elas no nosso mundo elas não são perfeitas, elas são apenas cópias, né? Então, para Platão, existe o mundo das ideias, que ele é eterno, ele é imutável, que representa a verdade e a essência das coisas, que é ao contrário do mundo sensível, que é o mundo da caverna, que é um mundo ilusório e é um mundo transitório também. A outra questão que diz respeito também, que a gente pode extrair da alegoria da caverna, é um pouco da ideia de paideia mesmo, né? Esse conceito central da educação grega, que diz respeito a uma formação moral e ética. E aí, essa formação que a gente pode extrair da alegoria da caverna é um pouco essa saída, né, desse mundo que nos rodeia, desse mundo em que a gente age, às vezes sem pensar, e aí a gente desenvolve, digamos assim, o saber e conseguimos chegar, digamos assim, às formas perfeitas, né? E isso é simbolizado pela filosofia. E é claro que tem um método também, que é esse método da dialética platônica, que basicamente a dialética platônica tem relação direta com aquele diálogo, com a ideia do diálogo em Sócrates, né? A dialética platônica, então, a gente pode pensar como uma arte da argumentação, uma busca pela verdade por meio do diálogo, e para Platão ela é essencial para alcançar um conhecimento verdadeiro. Um outro ponto fundamental da teoria platônica também é a teoria da reminiscência, né? É essa ideia de que, em realidade, nós já nascemos com todos os conhecimentos verdadeiros no nosso intelecto, né? No nosso entendimento, e aí cabe a nós, através do método filosófico, relembrar isso. E aí por isso que essa ideia da reminiscência e esse rememorar do conhecimento diz respeito um pouco a um processo educativo, né, em que o professor, de alguma forma, ele vai despertar isso no estudante. E aqui eu acho que a gente pode também extrair alguns outros ensinamentos em relação à questão da educação em Platão. Primeiramente, pensar a educação como uma libertação. Na alegoria da caverna, Platão, então, ele relaciona a educação como uma libertação das ilusões, ele promove o despertar para a realidade verdadeira. Uma outra questão também é a educação crítica e reflexiva, pensar um pouco que Sócrates e Platão, eles defendem uma educação que promova a reflexão crítica, que incentiva o autoconhecimento e o questionamento das próprias crenças. Também um outro ponto fundamental é a importância da filosofia na educação. A filosofia ela vai aparecer como essencial para a formação de cidadãos capazes de questionar e entender a realidade de forma profunda. E por fim a gente vai pensar, a gente pode extrair desses dois autores que a gente viu agora, uma certa discussão sobre o papel do educador, né? Sócrates via o educador como um facilitador, alguém que vai conduzir o aluno ao autoconhecimento, ao invés de transmitir verdades prontas, essas coisas no sentido de ensinar um conhecimento já fechado, um conhecimento em que os estudantes, digamos assim, eles têm que só reproduzir. Bom, é isso então, a gente viu nessa unidade 2 um pouco sobre o pensamento de Sócrates e Platão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês leiam o texto da unidade e a gente se vê num próximo vídeo.